Certo, então bem-vindos pessoal. O que eu vou fazer aqui logo de início vai ser uma revisão da aula passada, mais para lembrar vocês assim do conteúdo que foi dado. E ao final da revisão eu vou estar passando umas perguntas, são 3 perguntas sobre o conteúdo da aula anterior, só para dar uma relembrada do que foi passado e a gente trazer o conteúdo da aula anterior para essa e prosseguir com o conteúdo. Também, como eu prometi para vocês hoje, logo no início, assim que a gente terminar essa parte, eu vou estar mostrando o Xcode, que não deu tempo de mostrar na última aula, para vocês terem uma ideia de como é que ele funciona, os arquivos principais, vão mudar a cor de fundo da cena que a gente vai estar usando da view. Então vamos começar aqui, pessoal. O que a gente viu na aula 1 foi basicamente o processo de desenvolvimento de um app. A gente já começou falando como que você desenvolve um app para iOS, quais são as etapas principais. E a primeira etapa dessas foi você precisa se registrar, que é a etapa principal, e logo ao final você já está publicando seu app na App Store. Então você se registra, começa a fazer o design da sua interface, depois você entra na parte de desenvolvimento, que envolve o estudo da documentação. Então você tem um ambiente de desenvolvimento, você começa a programar, desenha a interface no código, liga ela ao código também e começa a programar em cima disso. Depois você testa seu app e publica na App Store. Bom, pessoal, eu esqueci aqui, eu vou expandir a tela para ficar melhor para vocês poderem ver. Entrar em tela cheia. Tá, então a gente começou a aula passada falando do processo de desenvolvimento de apps. Em seguida, nós exploramos o que era Swift, por que o Swift surgiu, já que o Objective-C era uma linguagem tão antiga, esse foi um dos principais motivos. Então, a Apple trouxe uma linguagem mais moderna para a nossa atualidade, em meio a várias outras linguagens que estão se atualizando. A Apple decidiu trazer, então, uma linguagem nova e não só aperfeiçoar o Objective-C, mas trazer Swift. E a gente explorou as características dela, que ela é uma linguagem moderna, segura, rápida, entre outras. Logo em seguida, a gente começou a entrar no conteúdo prático. Nós falamos de tipos de dados, para que servem tipos de dados. Nada mais é do que uma forma da gente modelar ou categorizar os tipos que nós temos na nossa realidade em tipos que o computador entenda ou consiga segregar. Por exemplo, o tipo texto, que em Swift a gente viu que é o tipo string, numéricos, que são divididos entre inteiros, double, float, ou seja, com casas decimais. Nós também vimos um framework da Apple para trabalhar com imagens, então a gente viu como representar um tipo de imagem usando o UI Image em Swift, no Playground. Em seguida, nós falamos de constantes e variáveis, ou seja, como nós podemos armazenar valores no nosso código e levar eles do início ao fim do código, ou seja, ele não vai existir só naquele momento, só naquela linha de código, a gente vai guardar o valor para usar mais tarde. Então, por isso a gente tem as constantes e variáveis. Como o próprio nome já diz, as constantes, eles são valores constantes, ou seja, uma vez que você atribui um valor a uma constante, você não pode modificar. Então, se você tem certeza que um determinado valor não vai alterar nunca no seu código, você define como uma constante. E se você sabe que o valor vai variar, então você declara como uma variável. Além disso, nós vimos os tipos fundamentais de Swift, nós vimos como o Swift modela os tipos de dados existentes, como ele modela texto através de string, números através de int double, ou verdadeiro e falso através do tipo bool. Além dos tipos fundamentais, nós vimos o que eu costumo chamar de tipos complexos, que são complexos só no nome, porque é uma forma, eles são compostos de outros tipos e é uma forma de você representar cor através do UI Color, representar imagem através do UI Image. Hoje, por exemplo, a gente vai ver como representar uma view através do UI View, e nas próximas aulas nós vamos ver todos esses outros tipos, como eles representam esses dados mais complexos. Bom, pessoal, terminando essa parte aí, eu vou estar passando para vocês umas 3 perguntas sobre a aula passada. E aí, logo em seguida, eu vou ver se vocês têm alguma dúvida que vocês queiram trazer também. Só vou soltar aqui enquanto isso. Deixa eu achar. Pause. A primeira pergunta que eu tenho para vocês é uma pergunta bem simples, tá, pessoal? É só para lembrar o conteúdo que foi dado.
Em cima disso, eu vou relembrando ele para vocês. Enquanto isso, eu vou vendo aqui na aba de chat se tem alguma pergunta. Certo, pessoal, essa primeira pergunta aí não tem nada demais, a resposta parece ser bem óbvia. Enquanto vocês respondem, eu só vou explicar por que eu trouxe ela. Por que nós não podemos definir um tipo, aqui no caso está faltando igual a 10, no caso aqui eu tentei atribuir o número 10 a uma variável que é do tipo string, ou seja, por que não é possível você definir uma variável e atribuir um outro valor que seja incompatível, sabe? Qual a finalidade da Apple ao trazer algo assim? Então, pessoal, ainda está rolando aí, quando todo mundo terminar de votar eu fecho, tá bom? Só esperando aí o pessoal votar. Votar ou responder, né? Porque isso daqui é um poll, é uma votação, mas nada nos impede também de colocar perguntas e respostas, então vamos lá, só esperando aí o pessoal terminar de votar. Enquanto isso, deixa eu achar aqui minha aba de questions para ver se tem alguma coisa. Pessoal, não sei se apareceu aí para vocês, mas Aslan, se você puder dar uma confirmada, tá bom se apareceu o poll aí na sua tela. Dá mais 30 segundos aí, pessoal, para quem não respondeu ainda responder. Certo, pessoal? Só mais uns 10 minutos aí que tem algumas pessoas que ainda não viram. Não sei se é porque não viram a tela ou não responderam mesmo, mas vamos lá. Dou-lhe uma, duas, três. Vou fechar aqui. Quase todo mundo votou. Bom, pessoal, compartilhando o resultado com vocês. 100% dos que votaram certo, foi a primeira resposta. Mas, assim, você ter um tipo específico de uma variável e tentar atribuir um outro tipo não é possível. Por quê? É justamente para deixar o programador seguro do que ele está fazendo. Esse não é um recurso que existe só em Swift, ele existe em outras linguagens e isso se chama tipagem forte, ou seja, uma vez que você define uma variável como sendo de um tipo, você não pode alterar esse tipo dela e você não pode atribuir valores que sejam de tipos diferentes. Aí entram problemas de incompatibilidade, ou seja, Swift gera um erro dizendo que aquele tipo é incompatível. Então é mais ou menos essa ideia que eu queria trazer para vocês do que é tipagem forte. Eu vou fechar esse daqui, apresentar mais um, tem só mais dois. Tentar fazer o mais rápido possível para a gente poder entrar no conteúdo hoje, tem bastante coisa interessante. Tá aí, pessoal, o que acontece quando atribuímos uma variável, por exemplo, do tipo decimal, a uma variável do tipo inteiro? Ou seja, a gente tem um valor decimal com casa decimal, ponto, e a gente quer atribuir uma variável que é do valor de um tipo inteiro, ou seja, sem vírgula. O que Swift faria? Vamos lá, quase todo mundo já votou aí, mais 30 segundos. Podem parecer perguntas bobas, pessoal, mas é assim, só para relembrar o conteúdo, que a partir de hoje vai entrar algo mais divertido aí para a gente começar a brincar. É porque é essencial quem nunca programou saber dessas coisas, porque quando a gente entrar hoje em fluxo de controle, você poder mudar o curso de execução, o fluxo de execução do seu programa, vocês terem o conhecimento do que são constantes variáveis, todas essas coisas. Bom, pessoal, todos votaram. Vou fechar aqui e mostrar. Certo, duas pessoas aqui votaram. Na verdade, o que acontece, deixa eu ver, é exatamente isso. Se você, justamente o que a gente viu na questão 1, são tipos diferentes, então você não pode pegar um valor decimal e atribuir a um valor do tipo inteiro. Algumas linguagens permitem isso. O que elas fazem é simplesmente arredondar o valor, mas em Swift não acontece isso, justamente para evitar a confusão, porque às vezes você quer carregar um valor decimal ao longo do seu código e de repente ele mudou. Então o Swift te dá um alerta, você tem certeza que você quer converter esse tipo? Porque isso não pode aqui. Se você quer, então você trabalha com inteiro. E aí vai. E uma última pergunta só para a gente finalizar a sessão. Vou lançar aqui o último. O que acontece quando atribuímos um valor a uma variável constante sem especificar um tipo? A gente viu isso na aula passada. É um recurso que algumas poucas linguagens têm hoje.
é um recurso super moderno e Swift aderiu a esse conceito. Sem querer fazer propaganda, mas, por exemplo, Python é uma linguagem que tem esse recurso, e Swift aprimorou e embutiu na linguagem. Bom, o pessoal voltou, vou fechar aqui e mostrar. Exatamente, Swift infere o tipo correspondente porque Swift é uma linguagem com inferência de tipo, ou seja, você não precisa dizer o tipo da variável. Quando você atribui um valor, Swift consegue te dizer qual o valor daquela variável. Ele, vamos dizer assim, ele adivinha o valor. Mas nada impede de você dizer explicitamente, ou seja, chegar lá, dois pontos, quero que essa variável seja do tipo string, mesmo sem atribuir um valor antes. Aí você vai dizer, pô, pelo resto do código eu só posso atribuir um inteiro a essa variável. É mais ou menos essa a ideia. Bom, essa parte daí de perguntas, então, tá mais tranquila. Próxima aula vão ter perguntas mais elaboradas, mas é porque esses conceitos são tranquilos, não tem como complicar, assim, trazer para vocês, mas hoje vai ter. Mas é super tranquilo. Vou expandir aqui o slide para vocês. Vou desligar o webcam para poupar a banda, tá bom, pessoal? E eu quero saber o seguinte. Deixa eu tentar entrar em tela cheia aqui, só um minuto. Tá, vamos lá. Seguinte, lá no GitHub, só deixar aqui por enquanto. Lá no GitHub, a gente disponibilizou alguns exercícios. A Ana passou por e-mail para vocês avisando sobre eles. Queria saber qual de vocês fez os exercícios. Ou quem não fez também não tem problema, pode responder aí no chat que eu vou ver aqui. Se vocês chegaram a testar os exercícios, viram as apostilas que tem lá. E se vocês também têm alguma pergunta e já quiser trazer, pode trazer. E a gente tem o recurso da mãozinha, que a gente estava explicando na aula passada. Nessa ferramenta GoToWebinar, você clica na mãozinha e a gente libera o microfone para você se você quiser falar. Ou como essa é uma aula ao vivo, se vocês quiserem, eu já libero o microfone de vocês para a gente começar a conversar aí. Deixa assim até o final da aula, vocês que decidem, pessoal. E aí, o que vocês acham? Carlos, Aslan, o que vocês acham aí disso, dessa ideia? Vamos lá. Se vocês fizerem exercícios, podem responder aí. Perguntas, se vocês tiverem. Essa é a hora, perguntas da aula 1. Vou dar um tempinho aí para vocês responderem isso. E aí a gente prossegue. Que a aula hoje tem bastante coisa interessante. Ah, sim, Aslan falando, pessoal, que ele não teve tempo e tal, mas não se preocupa, Aslan. A primeira aula é super tranquila. A partir dessa que não é que começa a complicar, tem mais conteúdo, mas é super tranquilo. E como eu mostrei no final da aula passada, a gente usou o Playground para criar apostilas personalizadas, onde um trecho é código e o outro é explicação daquele código. Então vocês conseguem ir programando e lendo a explicação do que é aquele conceito. E assim, o que eu dou aqui na aula sobre um determinado conteúdo é 20, 30% sobre aquele conteúdo. O restante está tudo lá na apostila. Então vocês podem pegar, ler, são as apostilas que a gente aqui da Mob Geek fez. Pegou, leu o material da Apple, trouxe o que tinha de melhor, colocou em português e trouxe lá. Então vocês podem baixar, qualquer dúvida, traz pra gente. Então, pessoal, se vocês não têm perguntas e já responderam sobre os exercícios, eu vou continuar, beleza? Responde um sim aí se está tudo ok, só para eu saber. Mas se quiser que eu abra o microfone, não, abri o microfone, eu quero falar e tal, só falar, eu clico aqui no microfone de vocês e desmuto e vocês podem começar a falar. Então, pessoal, todo mundo pronto para começar a aula de hoje? Vou já expandir aqui minha tela. Só minimizar aqui a ferramenta que aparece para mim. Exatamente, Aslan. Esse material ele já está no GitHub desde as turmas passadas. E o GitHub é bom porque a gente consegue ir atualizando o material e colocando no Release Notes para vocês saberem o que foi atualizado. Ao final da aula eu mostro para você como baixar o material, é super fácil, tá bom? Então vamos para a aula de hoje, pessoal. Deixa eu expandir aqui, entrar em tela cheia. Bom, a aula de hoje nós vamos falar de 3 tópicos principais. Um que não deu tempo de falar na aula passada, que nós vamos introduzir vocês ao Xcode, que é o ambiente de desenvolvimento da Apple, e vamos criar um appzinho super simples, bem rápido, em 5 minutinhos, para criar o app, porque
Porque o verdadeiro app a gente vai começar a criar a partir do início da aula seguinte. A aula seguinte, o início vai ser só construção da interface do app. Em seguida a gente vai falar de operadores básicos, ou seja, operadores aritméticos são aqueles da matemática. A gente vai ver incremento, decremento, compostos, o operador range, que é como você setar um intervalo, ou seja, de 1 a 10, de 20 a 100 e assim por diante. E operadores de comparação, ou seja, maior que, menor ou igual a não sei o que. E a gente vai pegar todo esse conhecimento que a gente adquiriu de operadores até a metade da aula e jogar dentro de fluxo de controle. O que é fluxo de controle? O fluxo de controle, o controle de fluxo do seu programa, nada mais é do que você criar, decidir qual o fluxo de execução que o seu programa vai ter. Por exemplo, a gente pode criar condicionais do tipo: se isso for verdade, executa essas instruções que eu coloquei aqui. Se não for, executa aquelas outras ou sai e continua a execução de outra coisa que eu coloquei lá também. E por aí vai. Essas são as condicionais. E a gente vai ver as repetições, que são os loops, as estruturas de repetições. Nada mais é do que você repetir uma determinada instrução ou um conjunto de instruções várias vezes, quantas vezes você quiser. Você também pode trabalhar com esse valor dentro do laço. Então, pessoal, vamos primeiro ao Xcode. Eu vou abrir ele aqui para a gente criar um app super simples. Lembrando, o ambiente de desenvolvimento da Apple, Xcode, pessoal, Xcode. Eu uso aqui a versão 6.4 para quem não viu a aula passada, que é a versão pública disponibilizada da Mac App Store, aqui embaixo, App Store. E como vocês sabem, assim, não sei se vocês estão por dentro, a Apple já lançou o Xcode 7.0, mas é beta. Então tudo que mudou no Xcode 7 eu vou estar trazendo aqui para vocês, mas a gente não vai estar usando efetivamente. Mas sempre vou falar, ó, isso daqui que mudou, e vou mostrar para vocês como é que é. Então vamos lá, pessoal, Xcode 6.4, você vem em criar novo projeto, para a gente usar o ambiente de desenvolvimento. E eu vou criar uma view, uma single view application. Quando a gente clicar aqui e mandar ele criar o projeto, ele já vai setar todos os arquivos que a gente precisa para criar um single view app. Ou seja, isso aqui é um template. Então ele vai criar todos os arquivos com o código necessário para a gente começar a brincar com um aplicativo de única view, ou seja, com uma única cena. Então vamos criar aqui, vamos dar um nome, nosso primeiro app. As opções vocês podem deixar do jeito que está, só que aqui no de vocês eu vou botar uma organização que vocês queiram aí, no caso o nome de vocês pode ser, aqui no caso nosso MobGeek. Vocês vão escolher a linguagem, Objective-C ou Swift, vamos em Swift. O device, você pode escolher qualquer um, aqui vamos criar para o iPhone, que ele já vai importar a biblioteca UIKit para a gente. E o Core Data, vocês não precisam se preocupar, que isso é com relação a banco de dados, persistência de dados, a gente não vai estar usando isso aqui no curso. Mas se vocês quiserem dar uma olhada depois e virem falar comigo, podem fazer isso. Então vamos lá. Aqui ele vai agora criar nosso app e vai perguntar onde a gente quer salvar. Vamos salvar então na nossa mesa. Vamos lá, vou criar aqui. Então, está gerando. Bom, pessoal, isso daqui é o ambiente de desenvolvimento da Apple, o Xcode. Aqui no lado esquerdo, a gente tem os arquivos que fazem parte desse nosso projeto. Vamos começar pelo primeiro deles, que todo projeto tem, que é o App Delegate. Esse arquivo a gente não vai estar usando nesse curso, e até no outro que a gente usa muito pouco ele, porque aqui é mais ou menos onde a gente vai dizer o que a gente quer que o nosso aplicativo faça quando, por exemplo, não tem no iPhone o multitasking, quando a gente fecha o aplicativo ele está funcionando só que por trás, ele não está funcionando como primeira tela para o usuário, ele está escondido lá atrás e tal, só que tem outras coisas funcionando na frente, outros apps. Então, a gente vai dizer que quando o aplicativo entra em background, ou seja, ele entra atrás de outros aplicativos e a gente deixa de usar, o que a gente quer que ele faça? O consumo de memória também é setado aqui, bateria, todas essas coisas a gente vê aqui no App Delegate. São detalhes do app que a gente não precisa se preocupar agora. É mais quando a gente estiver prestes a publicar. Então, na parte de teste, principalmente, a gente vai ver, será que esse aplicativo está consumindo muita bateria? Então, eu seto tudo no App Delegate. E aqui a gente tem os métodos para isso. Por exemplo, o app
vai deixar de ficar em atividade. O que a gente vai fazer? A gente especifica aqui dentro. Então a gente não precisa se preocupar com o AppDelegate, vamos para o que importa. O segundo arquivo para um aplicativo de uma única view é esse View Controller. Vamos lá, pessoal. O View Controller ele é referente à cena do nosso app. Como vocês podem ver aqui, View. Então, dentro desse arquivo, nós vamos colocar todas as características da nossa view principal. Essa questão aqui desse método didReceiveMemoryWarning, vocês não precisam se preocupar. A gente pode até deixar ele aqui mais para baixo. A gente precisa se preocupar agora com esse viewDidLoad. Esse é um método muito usado que a maioria dos programadores usam para programação iOS, que é o que acontece quando o app está carregando na memória, quando ele está prestes a abrir pela primeira vez. O que você vai fazer? Como você vai setar o seu aplicativo? Eu vou estar mostrando para vocês aqui, por exemplo, como a gente coloca uma cor de fundo. Eu vou deixar aqui o simulador rodando. Quando a gente clica nesse botão aqui, é o botão de Build and Run, se a gente vai construir e rodar nosso aplicativo. Ele agora não tem nada, então assim que ele rodar, vocês vão ver a tela do simulador branca, que não tem nada. Daqui a pouco eu vou escrever aqui uma linha de código para vocês verem a mágica aí. Enquanto ele carrega, eu vou mostrar aqui a story. De que forma? Aqui no canto inferior direito, nós temos elementos gráficos de interface que já estão pré-prontos para a gente usar. Essa parte aqui a gente chama de biblioteca padrão do Xcode. Então, por exemplo, se nós queremos um botão, nós escrevemos button, no inglês, e aí ele mostra todos os tipos de botões que existem. No caso aqui nós temos dois, basicamente, que é um botão comum ou um botão de barra, quando a gente tem uma barra no nosso aplicativo e a gente quer colocar o botão. Vocês podem ver que se a gente clicar duas vezes, ele mostra o que é esse elemento de interface, o que ele faz, quais os tipos que você tem que usar para poder efetivamente usá-lo. São os tipos que representam esse botão, como a gente ia falar de tipos de dados. Nós temos tipos para representar texto, tipos para representar número, cor, imagem e também esses elementos. Então, por exemplo, o button, o que representa um button? Está aqui embaixo, é um UI button, daquele framework UIKit que nós tínhamos visto. Bom, esse app ele vai estar em branco porque nós não colocamos nada ainda nele. Então vamos ver agora como colocar uma cor de fundo. Vou mandar o simulador rodar de novo para vocês verem. Ele vai estar rodando aqui. Já já ele vai abrir um mostro para vocês o nome do nosso aplicativo. E como vocês podem ver aqui, tudo em branco, porque nós ainda não colocamos nada nessa tela inicial. Então a gente vem aqui em parar a execução, o simulador continua aberto, a gente só parou a execução. Então vamos voltar àquele nosso arquivo que representa a nossa view principal. E só por curiosidade, não sei se eu tinha falado antes, mas qualquer coisa eu volto a repetir, que sempre que você tem uma view nova, uma cena nova, você tem que ter um arquivo específico para essa cena. Por exemplo, se é uma cena que carrega uma página da web, qualquer página, www. alguma coisa, você vai ter um Web View Controller para controlar essa nova cena. Então, para cada cena, um arquivo específico. Para esse projeto específico, a gente só está usando uma, que é referente à cena principal, e a gente vai usar aqui o viewDidLoad para setar tudo aquilo que a gente quer quando essa cena aparecer para o usuário. Então, por exemplo, se a gente tivesse uma segunda cena, quando o usuário fosse para essa segunda cena, assim que essa cena aparecesse para ele, esse método aqui seria chamado. E tudo que estiver aqui dentro, qualquer tipo de instrução, vai ser executado na íntegra. Então vamos testar aqui colocar uma cor de fundo para mostrar no simulador nessa cena principal. Vamos usar uma propriedade chamada view, que já existe por padrão sempre que você associa um arquivo a uma view existente no storyboard. Você clica ponto. Lembra lá do autocomplete? Ele vai sugerir várias propriedades pertinentes a essa view. Uma que a gente vai usar, ele já até sugeriu para a gente, é o background color. Então vamos começar a digitar aqui back e apertar tab. Ele já autocompletou para a gente. Tá. As propriedades, como eu falei na aula passada, nada mais são do que constantes e variáveis, só que definidas em outro lugar, que a gente não vai entrar nesse detalhe agora. Só pensar que quando eu falar em propriedades, a gente está falando de constantes ou variáveis.
Se você quer saber se aqui é uma constante variável, você aperta Option no teclado e dá um clique. Ó, ele vai te mostrar aqui que é uma variável chamada background color do tipo UIColor. Ou seja, você precisa fornecer um parâmetro, um valor do tipo UIColor para suprir as necessidades dela. E como eu também falei na aula passada, está vendo esse getSet? Quer dizer que você pode usar essa propriedade e setar um valor para essa propriedade. Entenderam? Então aqui, vamos ver a view. Qual o tipo dessa propriedade view? Option, clique em cima. Opa, é um tipo UI view. É exatamente. Aquela cena principal, ela é um tipo UI view para representar uma cena no nosso app. Então, tá vendo como é que a gente está puxando o conteúdo da aula passada? Tipos de dados, constantes e variáveis. Aqui, uma variável chamada view, definida pela Apple. Aqui vem falando tudo sobre ela e mostra que é do tipo UI view. E ela pode ser setada e usada. Então, para background color, a gente tem que fornecer em UI color. Vamos lá, como a gente viu na aula passada, UI color, vamos usar uma propriedade para pegar uma cor já pronta, a cor laranja. Vamos lá, deixa ele tirar ali, pronto. Vamos rodar nosso aplicativo. Vocês vão ver que agora o aplicativo vai estar com fundo laranja. Vamos ver aqui a mágica acontecendo. Ó, fundo laranja, pessoal. Olha que maneiro. Bom, se der tempo ao final da aula, eu vou colocar um botão para vocês. E quando a gente clicar nesse botão, a cor de fundo vai mudar de laranja para azul. Tá? Só não vou fazer agora para ver se vai dar tempo de a gente descobrir todo o conteúdo, pessoal. Mas se der tempo, eu mostro para vocês como é que é maneiro brincar com essas ações no Xcode. Bom, vamos sair agora daqui do ambiente de desenvolvimento, que na aula seguinte e na outra a gente vai falar direto sobre isso para construir o aplicativo. Eu vou, então, fechar ele aqui. Vou fechar também o simulador, já que a gente vai trabalhar com Playground agora. Vou abrir aqui. Vamos criar um arquivo Playground novo, tá bom, pessoal? Vamos criar aqui aula 0002, porque eu já tenho outras aulas aqui no app. Melhor ainda, vamos colocar então aula 2. Será que assim vai? Nossa segunda aula de criar seu primeiro app. Vamos criar a nossa mesa. E aqui estamos nós, de volta ao nosso arquivo Playground. Deixa eu só aumentar aqui a fonte, pessoal. Vamos lá. Preferências. Presentation. E agora acho que vocês estão vendo de boa. Então acho que podemos começar. Vou expandir aqui, pessoal. Maneiro. Bom, como eu disse lá no resumo da aula de hoje, nós já falamos do Xcode, que talvez eu volte ao final para mostrar para vocês mais algumas coisas. E agora nós vamos entrar em operadores básicos. Os operadores básicos nós vamos ver, já vou até escrever aqui, que nós estamos vendo sobre operadores básicos. E o primeiro que nós vamos ver são os operadores aritméticos, que são os operadores da matemática. Esses operadores são aqueles que a gente já conhece, soma, subtração, multiplicação. Eu vou dar uma passada aqui rápida neles, porque eles são bem simples. Tá? Vou chegar assim mais para cá para vocês poderem ver melhor. Então, eu vou criar uma variável chamada itens, recebe valor 5. Lembrando, se você está na dúvida qual o tipo de itens, você vem aqui com Option e dá um clique em cima de itens. Ele te mostra que você declarou como variável, ele é do tipo inteiro, seja sem casa decimal. Bom, então, se eu quisesse chegar aqui e dobrar esse valor, eu uso o operador de multiplicação, ele vai mostrar o resultado na hora aqui para a gente, ó, 10. Soma, vocês devem saber muito bem, subtração, ok? E divisão. Uma curiosidade que eu falei na aula passada, isso é um inteiro, isso daqui é outro inteiro, então ele só pode gerar um inteiro para a gente. Então, quando ocorre essa divisão, é o número 2 e não alguma coisa com vírgula. Para gerar algo com vírgula, nós teremos que converter, também vimos na aula passada, a conversão de tipos. Então eu venho aqui e digo que eu quero transformar esse inteiro que eu estou passando como parâmetro em um double. Agora ele é 5.0 dividido por 2. Aí sim ele vai retornar para a gente um valor do tipo double. Vamos tirar aqui.
Então, pessoal, como eu mostrei, esses são os operadores aritméticos. Então, nós temos soma, subtração, multiplicação e divisão. Nada demais. Além disso, nós temos um operador especial que se chama operador módulo. O módulo vem lá da matemática, é o resto de uma divisão. Vamos para isso na prática, que vai ficar mais fácil de visualizarem. 7 módulo 3, resto 1. Óbvio, se você está dividindo 7 por 3, qual o resto disso? 3 já deu, vamos dizer que são 7 pessoas e a gente está dividindo de 3 em 3. Deu 3 para 3, 3 para os outros 3 e sobrou 1. Então 6 foram supridos e faltou 1. Vamos pensar em um aplicativo que lida com estoques em uma empresa. E nós temos 7 mercadorias e nós estamos distribuindo de 3 em 3 essas mercadorias. Queremos saber quanto vai sobrar, para saber quanto nós vamos ter que pedir a mais, no caso seriam 2, e assim por diante. Então tem uma forma fácil de você pegar o resto de uma divisão usando esse operador módulo, sem você ter que fazer muita coisa por trás disso. Certo, então, nós vimos os operadores da matemática que nós temos até agora, os aritméticos, vimos o módulo, e agora nós vamos começar os operadores mais interessantes que nós usamos muito na programação, que é o incremento e decremento. Vou escrever aqui para vocês, incremento, decremento. Vamos começar, como a gente vem começando aqui, criando uma variável chamada pontos total, tá bom? Que vai receber 10. Vamos começar pela forma mais difícil. Eu quero colocar em pontos total o valor dele mesmo mais 1, certo? Porque se eu chegasse aqui, pessoal, vou dar o Ctrl C, excluir. Se eu chegasse aqui e fizesse só isso, esse valor só seria atualizado nesse momento. Se eu viesse aqui e escrevesse pontos total, não existiria mais, seria 10. Porque isso aqui é momentâneo, a gente não está armazenando em nenhuma variável. Então lembra como é que a gente armazena? A gente tem que colocar o operador de atribuição, o sinal de igual aqui, para pegar tudo que a gente fez no lado direito e jogar para o lado esquerdo. Então, a partir desse momento aqui, ele armazenou na própria variável pontos total o valor dela antigo mais 1. Só que isso é meio chato de ficar replicando a mesma coisa duas vezes. Então, nós temos uma forma rápida e prática de fazer isso através do operador incremento. É só a gente chegar aqui, pontos total, vou comentar isso daqui em cima, para vocês verem que tem o mesmo efeito, colocar mais. Vamos imprimir aqui o resultado. Pontos total. Ele imprimiu 11 para a gente. Então ele tem o mesmo efeito. E uma curiosidade que vocês vão ver muito na apostila, que eu vou estar mostrando ao final como acessar pelo GitHub, que existe o pós-incremento, que é após o nome da variável ou constante. No caso só da variável, você só pode incrementar variáveis, não constante, porque constante tem valor fixo. E tem o pré-incremento, onde você coloca esse mais antes do nome da variável. Certo, pessoal? Qual a diferença? Quando é pré-incremento, você primeiro incrementa para depois atribuir. Então ele já te mostra o valor, porque primeiro ele incrementou e depois atribuiu. Então você já tem esse valor atualizado. Quando você coloca após, você primeiro está atribuindo o valor e depois atualizando. Então você só consegue ver o efeito depois. É mais ou menos essa ideia de pré e pós-incremento. E a mesma coisa menos, se nós quiséssemos diminuir o valor, menos. Então nós temos esses dois operadores, incremento e decremento, para você aumentar ou diminuir em valores de variáveis. Certo, pessoal? Além do incremento e decremento, nós temos mais um conjunto de operadores, que são os operadores compostos. Eles têm esse nome porque eles são compostos por outros operadores. Por exemplo, vamos continuar criando variáveis aqui para a gente brincar, chamada passos, tá? Passos, vamos dizer que em um jogo nós temos passos iniciais, vamos pensar que é um jogo de tabuleiro, passos iniciais, 1500, tá? Ou se fosse um aplicativo para iOS que utilizasse de sensores, para ir calculando os passos que a pessoa ia dando, tá? Usando alguma tecnologia de sensores que a Apple disponibiliza. Então, passos iniciais que a pessoa teve até agora são 1500. Vamos pela forma mais difícil. Passos recebe passos
mais 300. Então, nós pegamos o valor de passos, atribuímos a ele mesmo e acrescentamos 300. Então, aqui a gente está somando 300 a passos e atualizando os passos para esse valor a gente poder usar ao longo do código. Certo, 1800. Vamos para a forma mais fácil agora utilizando esses operadores compostos. Passos mais igual 350. Bom, 300, para vocês verem que vai ter o mesmo efeito. Opa, 1800. Isso daqui é uma forma simples de você dizer o que aconteceu aqui em cima. Então não tem mistério. Por que é composto aqui? Porque é composto do operador mais e do operador de atribuição. Mais ou menos isso. Você quer incrementar e atribuir o valor contido na própria variável. Existem outros. Você pode usar o menos igual, por exemplo aqui, menos igual 300. Você vai ver que vai voltar para 1500. Tem de multiplicação, quero dobrar aqui, vezes igual a 2. E assim vai, pessoal. Não tem mistério algum nisso daqui. Tem divisão igual também que vocês podem estar testando. Então, pessoal, sobre operadores básicos são esses. A gente vai para o operador mais complexo agora. Não é porque seja difícil de entender. É porque ele é um operador não convencional, é um operador não básico, que não é um que você vê em todas as linguagens, é um operador específico de Swift, que é o operador range. Vou colocar aqui entre aspas, que é em inglês, tá? Que nada mais é do que um intervalo, range do inglês intervalo. Então, lembra lá quando eu falei de tipos de dados que servem para categorizar conjuntos de dados diferentes? Então, aqui a gente tem um conjunto que é um intervalo. Como é que a gente representa intervalos em Swift? A gente tem um tipo chamado range para criar esses intervalos, para representar eles no código. A gente vai ver isso aqui agora. A gente vai criar uma variável chamada intervalo, poderia ser qualquer outro nome, que vai de 1 até 11. Esse daqui é o operador range, são 3 pontos. E a gente definiu um intervalo que vai de 1 até 11. E esse intervalo está armazenado nessa variável. Então, se a gente clicar Option, dá um clique. A gente vê aqui que ele é do tipo range, e ele é um intervalo de números inteiros. Ó, a informação que ele dá pra gente, que maneiro. E a gente poderia criar isso de outra forma também, que nós temos dois operadores range. Intervalo 2 recebe de 1, ponto, 2 pontos, menor que 12. A gente está fazendo a mesma coisa ali de cima. Só que aqui a gente inclui o 11, e aqui, por exemplo, a gente não incluiria o 11 se a gente tivesse essa forma, ele iria até o 11. Quer dizer, ele iria até o 10, no caso. Então, são esses dois operadores que nós temos, range, ponto, e ponto menor que, para excluir o último número da sequência. E essa é a forma com que nós podemos representar intervalos em Swift. E vocês vão ver a utilidade disso daqui a pouco, quando a gente entrar agora em fluxo de controle, que vai ser ótimo para a gente pegar e mandar a Swift percorrer o intervalo sem ter que ficar especificando número a número, que a gente teria que fazer em algumas outras linguagens. Então a gente pode pegar, jogar o intervalo e deixar que Swift itere, ou seja, percorra esse intervalo por ele mesmo. Senão a gente temos que nos preocupar com toda a complexidade por trás. Certo, pessoal? Era tudo isso que eu tinha para falar de operadores. O segundo assunto que a gente tinha para hoje, claro que existem alguns outros, e na apostila vocês vão ver bem detalhado como que cada um funciona. Ainda tem os operadores de comparação, existem os operadores lógicos. O lógico, por exemplo, você tem uma sentença que é verdadeira e você quer negativar ela, então você tem um operador para inverter de forma super rápida de verdadeiro para falso, de falso para verdadeiro. E tem tudo isso explicado na apostila. Como eu falei, isso daqui é 1h30 de aula, então eu vou passar o máximo que eu puder, o mais importante para vocês. Na apostila está tudo detalhado, então qualquer dúvida que vocês tiverem, pode trazer aí para a gente. E vamos falar agora de um assunto muito interessante, que não é pertinente só a Swift, é a toda a programação e é um conceito que qualquer linguagem de programação existente, desde a antiguidade, ou seja, muitas décadas atrás, até hoje usa, que é o conceito de control flow, ou seja, controle de fluxo, ou chamado por alguns de fluxo de controle. É uma forma de você poder, fluxo de controle, uma forma de você poder ditar qual o rumo que a sua aplicação vai tomar, a lógica do seu programa vai ter. E a gente vai criar coisas do tipo, se essa sentença for verdadeira, se essa expressão for verdadeira,
eu quero que você execute essa instrução ou esse conjunto de instruções em detrimento a outras. Então, você vai dar preferência ao conjunto de instruções e vai deixar de executar outras. Então, vai ser um se e se não. Vai ser por exemplo, enquanto acontecer isso, faça aquilo. Então, a gente vai parar de pensar de forma sequencial agora, como a gente tem feito a partir da primeira aula, ou seja, linha atrás de linha de código sendo executada. Nós vamos começar a dizer, isso vai ser executado, isso não vai ser executado. Da seguinte forma, vamos começar pelas estruturas condicionais. Elas exprimem a ideia de condição na nossa aplicação. Então, existem duas estruturas principais. Na verdade, existem três. Uma nova, que eu vou estar dando uma palhinha para vocês do que é ao final. E tem duas que a gente vai estar falando agora, que é, primeiro, o if, a estrutura if-else. Em português, se não. E vamos ver um exemplo dela agora. Nós vamos começar criando uma variável chamada temperatura 35. Essa daqui vamos dizer que é a temperatura ambiente, tá? Uma temperatura ambiente de 35 graus, um clima razoavelmente quente aqui no Rio de Janeiro. E vamos começar a brincar com essa variável dizendo o seguinte. Se, então a gente usa a palavra reservada if, e vem com uma expressão. Temperatura maior ou igual, nós estamos utilizando o operador de comparação. Se ela for maior ou igual a 35, a gente abre e fecha chaves. E uma curiosidade, pessoal, é um termo que a gente vai estar usando bastante, que é escopo. Tudo que está entre abre e fecha chaves na programação em geral, na maioria das linguagens de programação, em particular aqui em Swift, a gente coloca blocos de instruções, blocos de código, que vão existir apenas durante esse abre e fecha chaves. Por exemplo, eu quero que quando a temperatura for maior ou igual a 30, imprima o seguinte, que está realmente quente, está muito quente. Então, vamos, pessoal, para a praia, partiu praia, certo? Vamos ficar em casa, vamos para a praia. Vocês podem ver aqui do lado que ele já mostra o resultado para a gente. E, complementando esse if, a gente pode colocar um else, dizendo que caso isso daqui seja mentira, ou seja, não seja verdade, certo? Caso isso aqui não seja verdade, não seja verdadeiro, eu quero imprimir uma outra coisa, então. Eu quero imprimir que a gente vai ficar em casa, tá? A gente não pode preparar, então vamos estudar Swift. Foco no Swift, galera. Vamos ficar em casa e estudar Swift. E para vocês verem que isso daqui funciona, eu vou colocar que não é 35, é 29 a temperatura, certo? Temperatura amena, temperatura agradável. Então vocês podem ver que ele não executou essa linha de código, porque essa sentença é falsa. Toda expressão lógica que utiliza um operador de comparação vai retornar true ou false. Então, verdadeiro ou falso. Retorna um tipo booleano, que representa verdadeiro ou falso. No caso, se isso for verdadeiro, ele imprime isso. Como é falso, ele está imprimindo else. Certo, galera? Então, tem uma outra forma que a gente pode fazer isso daqui. Vou dar um Ctrl C aqui, rapidamente, e já volto. Que vai ser o else if. E a gente lê isso no inglês como se não se. Ou seja, quando a gente quer colocar uma condição a mais. Então vamos vir aqui e colocar se não se a temperatura. Se a temperatura for, já que ela não é maior ou igual a 30, se ela for igual a 30, que é um clima ameno, vou colocar aqui 30 para vocês verem o efeito, quer dizer que o clima está ótimo. Clima ótimo. E aí vocês vão decidir se vocês vão ficar em casa, estudar Swift, ou vocês vão para a praia, curtir lá o mar e tal, ou fazer as duas coisas na praia. Você vai à praia e estuda Swift. Então, se o clima está 30, você escolhe o que você quer fazer. O clima está ótimo. E voltando àquela nossa última sentença, se não, o último caso não seja nenhum desses aqui em cima, você vai ficar em casa e estudar Swift. Eu dei exemplos até agora com o texto, pessoal, mas vocês podem colocar qualquer outra linha de código aqui dentro. Para isso, eu vou criar uma variável chamada
ar-condicionado, tá bom? Que vai estar setado inicialmente para 26. Vamos dizer que você trabalha numa empresa e você desenvolveu uma aplicação com o sensor do iPhone para detectar se a temperatura ambiente está maior ou igual a 35 ou qual é a temperatura ambiente e ver se de acordo com ela você vai precisar ajeitar a temperatura do seu ar-condicionado. Então, esse seu aplicativo que você construiu, que vai lucrar bilhões e bilhões, tenho certeza, quem tiver essa ideia, você pode, por exemplo, chegar aqui, legal, se a temperatura é maior ou igual a 35, já está ficando quente. Eu quero que meu ar-condicionado diminua a temperatura. Então, eu vou vir aqui, ó, usando operadores de incremento e decremento, vou decrementar em 1. Certo, pessoal? Então, aqui a temperatura ambiente está 36 graus, está começando a ficar um pouco insuportável. Então, lembrando que é pós-incremento, então nós só vamos ver o valor quando nós imprimirmos de novo. Então, ar-condicionado, vocês vão ver aqui que vai para 25, já já. Ar-condicionado, opa. Vocês vão ver aqui que vai ficar 25, ó, ele diminui a temperatura. Nós podíamos chegar aqui, vocês que decidam aí o que vocês preferem, e já diminuiu para 25. Então, pessoal, qualquer linha de código vocês podem estar colocando dentro desses escopos. E como vocês viram, uma vez que isso daqui foi verdade, isso daqui nunca vai vir a ser executado. Essa é a ideia do fluxo de controle, você dizer qual caminho a sua aplicação vai tomar. Então aqui a gente vê a primeira estrutura condicional, que é o if-else, e agora a gente vai para o switch. O switch é a segunda estrutura condicional que nós temos em Swift, em várias linguagens de programação, que significa o seguinte, o switch ele vai pegar um valor e vai trabalhar com esse valor, dependendo do que tiver contido em uma determinada variável. Olha só, vou criar uma variável chamada count. Count é um contador, tá? Vai ter um valor inicial de 3, 4, 6. Melhor, em vez de count, pessoal, para não ficar meio abstrato a ideia, vou botar a quantidade de ligações, tá bom? Vamos dizer que uma pessoa insana, tá? Desesperada que alguma coisa aconteceu, está ligando 346 vezes para uma outra pessoa. Nós vamos ter uma segunda variável chamada ligações, que vai armazenar uma mensagem, tá? Então, a gente não vai dizer qual é essa mensagem agora, tá? Então, por isso que a gente está declarando o tipo explicitamente e não deixando que o Swift infira, porque para ele inferir, nós temos que atribuir um valor. Como a gente não está dando um valor inicial, nós precisamos dizer seu tipo. Então, essa ligações vai ser do tipo string, que vai armazenar uma mensagem daqui a pouco. Então, vamos usar nosso switch. Deixa eu só comentar aqui para criar uma divisão maneira. Switch. Essa palavra reservada switch define essa segunda estrutura condicional que a gente vai estar utilizando. Ela vai segurar o valor de uma variável chamada quantidade de ligações. Então ela vai ver a quantidade de ligações que uma pessoa fez e vamos usar aqui dentro agora o que a gente chama de casos, o case. Assim como a estrutura if tem um complemento que é o else, o switch tem um complemento que é o case. Então a gente chama estrutura if, else, switch, case. Então aqui, por exemplo, caso o valor vá de 0 a 9, o valor esteja entre 0 e 9, utilizando o operador range, uma das facilidades, a gente vai dizer que vamos dar a seguinte mensagem para ligações. Vamos dizer que a pessoa ligou algumas vezes, tá? No segundo caso, seria se a pessoa ligou de 10 a 99 vezes. Ligações, então, vai receber a seguinte mensagem, dezenas de vezes, tá? E aqui agora a gente vai criar um caso padrão, que a gente chama de caso default, do inglês padrão, que vai ser o seguinte, se a pessoa ligou mais do que 99 vezes, a gente vai dizer que ligações recebe um monte de vezes, tá? E por que a gente precisa desse caso default? Se a gente não colocar isso aqui vai dar um erro.
Isso porque o switch case ele tem que ser exaustivo, ou seja, ele tem que cobrir todos os casos possíveis. E como os números inteiros e decimais eles são infinitos, não tem como a gente ficar aqui especificando um a um. Por isso a gente precisa desse caso padrão aqui, caso nenhum outro case seja satisfeito. E uma curiosidade aqui, esse operador range ele é bastante útil. Ele existe em poucas linguagens, como o Python, por exemplo, ele tem uma função que se chama range, que você cria um intervalo de valores. Em Swift isso é ainda mais fácil, porque você usa um operador. E é muito mais legível para o programador na hora que ele está programando o código. Que ele consegue ler claramente de 10 a 99. Em Python é um pouco mais complicado de entender. Em outra linguagem, você teria que especificar número a número, ou seja, você teria que chegar aqui, olha só como é que seria tedioso, colocar 0, 1, 2, 3 até 9. Em Swift, Python e algumas outras linguagens você não precisa. Em Swift isso é ainda mais natural. Entenderam? É mais ou menos essa ideia que eu queria passar para vocês de operadores condicionais. Então nós temos o if e else até agora e o switch case, que funciona dessa forma que eu mostrei para vocês. Se vocês quiserem mais algum exemplo, mandem no chat que eu vejo. Bom, pessoal, além disso, a gente vai imprimir agora a mensagem, tá bom? Então vamos lá. Let mensagem recebe. Então nós vamos criar como constante, porque a gente não vai alterar seu valor, tá? Você me ligou. A gente vai usar um recurso agora que eu já explico para vocês o que é ligações, tá? Esse barra invertida, abre e fecha parênteses, a gente chama de interpolação de strings. Esse foi o assunto da aula passada que a gente não falou durante a aula, mas está na apostila, para quem viu. E é um recurso bem interessante, porque a interpolação de strings, apesar do nome parecer estranho, é algo super simples, onde você pega qualquer outro valor de outro tipo e faz ele fazer parte de um texto, de uma string qualquer. Então, por exemplo, aqui vocês estão vendo, você me ligou um monte de vezes. Claro que ligações já é uma string. Mas vamos pegar então aquele número inteiro lá, quantidade de ligações e ver se vai funcionar. Vamos interpolar essa quantidade de ligações que é o inteiro a uma string. Ó, funcionou. Só que não faz sentido, vamos colocar aqui vezes. Tá? Vou colocar aqui o número 8 também, 3, 4, 6, tá? Para vocês verem como é que vai cair nesse primeiro caso. Viram? Você me ligou 8 vezes. Tem uma forma mais difícil de fazer isso, chata. Que seria que você fechar isso, usar o operador de mais. Vira aqui, eu vou escrevendo, mas eu já explico para vocês tudo isso daqui que eu escrevi, tá bom? String, tá? E aqui outro texto. E o interessante desse operador mais é que ele tem duas funcionalidades em Swift. Se você está usando ele com números inteiros ou decimais, você está somando esses números. Se você usa com texto, você concatena, ou seja, você consegue juntar os textos no seu código. Isso é interessante quando você está, por exemplo, você tem uma aplicação que você precisa de uma entrada do usuário de algum valor, algum input do usuário. Ele te fornece um número inteiro, você vai converter ele para texto e vai concatenar com algum outro texto que você já tenha no código. Algum texto já existente. Então aqui, lá de conversão de tipos, olha o que a gente fez. Teve o mesmo efeito de antes. Só que aquilo a gente chama de sintaxe sugar syntax, que é uma forma rápida, bem prática de você fazer isso daqui tudo direto, de uma vez só e muito rápido. Então aqui a gente está pegando o valor inteiro, fornecendo ele como parâmetro para esse inicializador de string, convertendo ele para texto, para poder concatenar com um texto qualquer. Então, pessoal, eu vou copiar isso daqui, tá? Ctrl C, Command C, vou comentar, colocar aqui embaixo e vou fazer de outra forma. Deixo o texto do jeito que está, chego aqui no meio, ó, barra invertida, abre e fecha parênteses, quantidade de ligações. Vamos ver se vai dar certo. Certinho. E olha só como é que é muito mais fácil e legível. Mas isso, claro, depende da situação. Se você tem um valor que está esperando o input do usuário, essa forma de cima é mais prática.
mas nada impede você fazer dessa outra forma aqui também. E por aí vai. Vai depender muito do que a sua aplicação vai pedir. E tem um terceiro, pessoal, que eu falei no início, uma estrutura condicional que se chama guard. O guard, ele tem o mesmo intuito, a mesma função do if, só que a diferença está no seguinte: o if ele joga a gente para dentro de um escopo. Vocês podem ver que o if, se isso for verdade, ele vai jogar a gente para dentro desse escopo. O guard não. O guard ele pega uma expressão e, dependendo do valor, ele não vai te jogar para dentro de um escopo, ele vai te jogar para fora dele. Mais ou menos essa é a ideia, só que ele é um pouco mais complexo de entender, que ele lida com o tratamento de erros, é usado nesses casos. Mas se vocês quiserem estudar operador guard, tem vários posts na internet botando quando você deve usar if, quando você deve usar guard. Se vocês quiserem aprender, assim, estudar, pode ver, traz para mim, que a gente tira aí suas dúvidas, coloca na comunidade, a gente vê se vocês quiserem se aventurar aí com o operador guard, que surgiu recentemente, há alguns meses, com Xcode 7.0, e é uma feature bem interessante para quem quiser estar pesquisando. Tá, então existem essas três estruturas condicionais, e a gente vai para as estruturas de repetição. Elas têm esse nome porque você vai repetir uma instrução ou várias vezes, assim, determinada quantidade de vezes que você quiser. Então vamos lá. Estruturas de repetição, que são os famosos loops do inglês, se vocês quiserem estar pesquisando. O primeiro loop que a gente vai ver é um loop chamado for in, que eu mostrei lá na primeira aula, na parte de por que Swift ela é concisa, expressiva e fácil de entender. Exatamente porque quando eu escrever isso daqui, aposto que antes de eu terminar de escrever, vocês já vão entender a ideia do for. Olha só. Para elemento em o intervalo de 1 a 9, eu quero executar uma determinada instrução que vai ser barra invertida, vou usar aqui a interpolação strings que a gente viu mais um pouquinho mais atrás, elemento, tá? Vezes 6 barra invertida, abre e fecha parênteses, elemento vezes 6. Aqui a gente vai representar a tabuada de 6, tá bom, pessoal? E eu já digo para vocês uma feature interessante aqui do lado direito do Playground, que vocês vão ver daqui a pouquinho. Tá, isso daqui faz o seguinte. Se vocês clicarem com Option em cima de elemento, ele vai mostrar que isso daqui é uma constante do tipo inteiro, porque isso daqui é uma sequência de números inteiros. E por que elemento não foi declarado anteriormente pela gente? É que Swift já declara ele sem, assim, automaticamente, implicitamente. Isso daqui é uma constante que Swift criou, sem a gente ter que criar isso daqui antes. E essa constante vai existir enquanto esse for estiver executando. Então esse laço for ele vai executar 10 vezes de 1 a 9, onde cada vez que ele executar, elemento vai assumir um valor diferente. Então na primeira vez o elemento vale 1, na segunda elemento vale 2, e aqui a gente está fazendo uma aritmética básica com ele, onde a gente imprime qual é o elemento atual e multiplica ele por 6. E se vocês vierem aqui no lado direito, nessa bolinha com mais, e clicar nela, vocês vão ver o último resultado desse for na própria linha de código. E clicando aqui, do lado dessa bolinha, você consegue mostrar todos os valores, all values. Então aqui, eu posso expandir, tá? Vocês vão ver com detalhe cada vez que ocorreu essa iteração. Vocês vão ver 1 vezes 6 é 6, 2 vezes 6 é 12, e por aí vai. Então você consegue mapear e acompanhar de forma rápida a execução desse for. E eu vou mostrar para vocês agora como vocês podem gerar um gráfico para acompanhar de uma forma melhor ainda esse for. Por exemplo, vamos dizer aqui elemento vezes 6, vamos alterar o próprio valor dele. Vamos acompanhar essa atualização no código. Vou clicar aqui no maisinho e ele coloca o gráfico para a gente no código, onde a primeira vez que ele rodou o valor era 6, na segunda o valor era 12, depois 18 e assim por diante. Estão vendo como é que é interessante? Mais ou menos assim que funciona, galera.
Então você tem várias formas de acompanhar a execução de um laço de repetição ou um loop, como vocês quiserem estar chamando. Essa primeira estrutura de repetição é bem simples, só lembrando, você tem uma constante temporária, que o Swift já cria ele como constante para você, você poderia colocar qualquer nome, que varia de 1 a 9, e isso tudo daqui vai existir durante a execução desse for. Então terminou a execução, isso daqui deixa de existir, tá? Então se você tem uma variável do lado de fora e quer atualizar ela aqui dentro, você vai criar ela do lado de fora e armazenar o valor nela aqui dentro, tá? Para esse valor refletir do lado de fora desse escopo, correto? Então, mais ou menos isso do for in. Agora a gente vai por um laço for mais detalhado, mais refinado. Ele é um pouco mais complicado de ser usado. Ah, pessoal, calma aí. Antes de ir para ele, tem uma outra coisa interessante que eu quero mostrar para vocês, que além de números inteiros, você pode percorrer letras, caracteres em uma string. Da seguinte forma, ó, bem simples. Deixa eu ver. Letra em uma frase café, tá? Numa string café, que eu aposto que todo mundo gosta de café, eu particularmente adoro café e acho que todo mundo que programa tem tendência a gostar de café. Tá. Letra é interpolação de novo, pessoal, vou reutilizando os conceitos e relembrando eles a vocês. Executou 4 vezes, uma para cada letra. Eu posso imprimir aqui cada uma das letras. Maneiro, né? E só uma atualização para vocês é que no Xcode 7 em diante, a Apple atualizou a forma como você pode percorrer strings da seguinte forma. Agora no Xcode 7 você tem que fazer assim, café, ponto, e aí você vai ter várias propriedades do tipo string. E uma delas, uma nova, é characters, que vai representar os caracteres, é uma propriedade responsável por guardar os caracteres em uma string. E é só você chegar no Xcode 7 e trocar isso daqui, tá? Por isso daqui. Porque se você chegar e colocar isso, vai dar erro. Porque a Apple se atualizou. E tem um post no blog da Apple, Swift Blog, só digitar no Google vocês vão ver. No final eu posso estar mostrando para vocês. Que tem um tópico que ela criou específico falando sobre strings e caracteres. Se você vier aqui com option e der um clique em cima de letra, vocês vão ver que Swift criou como uma constante e é do tipo caractere, onde essa letra vai assumir um valor de cada vez dessa string. Que uma string é uma composição de caracteres, uma composição de letras, símbolos e tal. Então, nesse post da Apple, que eu vou estar mostrando ao final para vocês, ela vem falando de como é que strings e caracteres funcionam no Xcode 7.0 em diante. É bem interessante essa parte, pessoal. E tudo de alteração que tiver no Xcode 7, eu vou estar mostrando aqui no 6.4 para vocês, tá? Só para se vocês quiserem pegar o beta do Xcode 7 e testando, vocês saberem o que mudou e não ficar dando erro e quebrando a cabeça para resolver. Apesar de que o Xcode 7 vai sugerir essas correções automaticamente para vocês. Então, ali ele vai te dizer, ó, isso daqui mudou, então você altera. Mas nem tudo. Então, eu vou pegar e estar mostrando sempre tudo que mudou, conforme o que eu vou mostrando aqui para vocês. Tá. Esse é o laço for in. Agora nós vamos ver um laço mais refinado, que a gente chama na programação em geral como o laço for, condição, incremento. Isso porque ele é composto de 3 partes. A primeira parte que eu vou estar mostrando aqui para vocês é a inicialização, tentativa, recebe 0. Por exemplo, a inicialização de uma variável qualquer. Então, eu vou dizer aqui que tentativa vai inicializar com o valor 0. E a partir do 0, vamos partir para a condição. A condição de parada vai ser quando a tentativa for menor que 3. Quando a tentativa for menor de 3, eu vou parar esse laço. E tem uma terceira sentença que a gente tem que criar, que é a forma como isso vai ser incrementado, como isso vai sendo atualizado com o tempo. Então, o for, condição e incremento, é composto de 3 partes. A primeira é a inicialização de uma variável que você vai definir. Depois, o ponto de parada, ou seja, a condição de parada para esse laço. E depois, a forma como você vai incrementar. Correto? Então, aqui você poderia colocar de 1 em 1, de 2 em 2. Por isso que é um laço mais refinado.
mais detalhado, se você quiser estar usando. E aqui, por exemplo, nós vamos colocar aqui tentativa, número de tentativa, número, vamos usar a interpolação de novo, tentativa, tá? E última tentativa aí foi 2. Vamos ver mais quantas tentativas teve. 0, 1 e 2. Então ele tentou tentativa 0 a primeira vez, depois a segunda foi a 1 e a segunda, quando ele viu que ficou menor que 3 tentativa, que tentativa passou a ser 2, ele saiu do for. Então ele executou isso daqui 3 vezes. Então, sobre estrutura de repetição a respeito de classe for, a gente tem dois em Swift, que é o for in e o for condição incremento. Vamos partir para um laço mais simples agora, que é o while, que no português se chama enquanto algo for verdadeiro, fica executando uma sequência de instruções. Vamos lá. While dinheiro for maior que 3, tá? A gente ainda não definiu o dinheiro, a gente não declarou, vamos declarar aqui agora. Criar uma variável chamada dinheiro. Recebe 5. Vamos pensar que esse é o dinheiro que a gente tem na carteira, tá bom? A gente foi no restaurante, a gente tem um aplicativo que sabe, adivinha, não sei como, mas ele adivinha quanto dinheiro tem na sua carteira, tá? Ele vai vibrar quando você não tiver dinheiro suficiente para pagar a próxima sobremesa que você quer pedir, tá bom? Então, enquanto dinheiro na sua carteira for maior que 3, tá? A gente vai escrever o seguinte. Ele vai te mandar a seguinte mensagem, vai vibrar, pode pedir a última, que seria uma sobremesa, tá bom? E aqui, ele vai te dizer quanto de saldo você tem, seu dinheiro, tá? E vai decrementando. Então, pessoal, esse daqui é um laço que vocês têm que tomar muito cuidado, porque se eu chego aqui e não especifico uma condição de parada no código, olha só, ele não vai parar de executar. Ele vai ficar executando várias vezes, até não aguentar mais. E esse não aguentar mais é, por exemplo, daqui 5 anos, quando o MacBook parar de funcionar. Entenderam? Ou quando o computador explodir, não sei, não que ele vai explodir se você usar o while, mas ele entra em um loop infinito. Ele fica em uma condição que nunca vai ter parada. Então você tem que tomar cuidado e especificar isso daqui. E qual o grande problema que você pode ter quando você está desenvolvendo uma aplicação? Vamos dizer que tem um determinado ponto da sua aplicação, uma determinada cena, onde o usuário clica no botão e começa um cálculo ali dentro de uma estrutura de repetição que é um while, tá? Só que você não tem um ponto de parada, então quando o usuário clica no botão, o aplicativo trava naquela tela e fica executando isso daí que eu mostrei para vocês, várias e várias vezes a mesma coisa. E não para. Para o usuário parar isso, ele teria que fechar o aplicativo e reiniciar, o que seria muito chato. E para identificar esse erro é difícil, porque é um erro que a gente chama de programação em tempo de execução, enquanto o aplicativo está rodando. E ele não vai te dar um erro dizendo, ó, isso daqui deu erro, você vai ter que descobrir. Então, tomar cuidado, pessoal, com qual estrutura vocês escolhem para usar, tá bom? Se está desenvolvendo a aplicação, vou usar o while. Lembra que tem que ter um ponto de parada, você tem que conseguir parar essa condição, certo? Porque senão vai dar um erro e o usuário vai chegar para você e vai dizer, o cliente vai chegar e vai dizer, o aplicativo trava sempre nessa tela. Aí você vai ter que ir, lembra que eu falei lá nos arquivos de uma cena, você vai ter que ir no arquivo específico daquela cena e começar a procurar, bom, se o aplicativo travou, será que foi nessa parte? Aí você começa a fazer os testes. Você vem aqui no Playground e começa a testar. E aí você vê, quando você tentar usar esse while, ó, ele vai executar várias e várias vezes. Viu? Então você vai identificar onde é que é o erro. Que é um erro em tempo de execução. E só por curiosidade, sempre precisam gravar isso. Quando o Swift mostra o erro numa linha de código específica, por exemplo, se eu esqueço de fechar aqui, ele vai dar um erro. Ó, ele parou de executar, tem um erro. Ele deveria estar mostrando aqui pra gente, mas sempre que ele colocar um ponto vermelho, isso é um erro de sintaxe, é um erro no código. Isso a gente chama erro em tempo de compilação. Compilação é quando a gente manda o compilador ler o nosso código e transformar, como eu falei lá na aula 1, em código de máquina, que é zeros e uns.
Então, se o compilador não está conseguindo ler, é um erro fácil de identificar, ele vai dizer para a gente. Então, existe erro em tempo de compilação, que é esse aqui, que a gente consegue ver no código, e erro em tempo de execução, onde a gente não consegue identificar de olho. A gente precisa fazer vários testes. Então, é isso que eu queria passar para vocês, pessoal. Esse é o while. E temos uma última estrutura de repetição, que é o do while. Ele funciona da mesma forma que o while, tá? A diferença é que ele vai executar o que está dentro daquele escopo pelo menos uma vez. Vou setar aqui o valor 10, tá? Para reiniciar dinheiro. E vou fazer um do aqui, tá? O do, ele vai imprimir a seguinte frase para gente. Quanto de grana a gente tem? Interpolação com dinheiro. Valor do tipo inteiro, tá? Uhum. E depois do do a gente tem que ter um while, tá? Então é o laço do while. Faça isso enquanto isso daqui for verdadeiro. Quando for falso, você para. Vamos lá? Então ele vai executar isso daqui pelo menos uma vez. Vocês podem ver que ele vai executar mesmo essa condição aqui sendo falsa de primeira. É exatamente quando você quer... Opa, eu não coloquei um ponto de parada. Então ele vai executar isso aí várias vezes. Se vocês quiserem colocar um ponto de parada, vocês podem colocar, tá? Vou parar isso aqui antes que meu PC exploda. Tô brincando. Então, assim, ele funciona da mesma forma que o while, só que o while você pode entrar nele ou não. Esse aqui você vai entrar nesse escopo pelo menos uma vez. E só atualizando vocês, como eu falei no Xcode 7, isso foi alterado também. No Xcode 7 você tem que chegar aqui, em vez do do, você vai escrever repeat, ou seja, repetir. Foi algo que a Apple mudou porque ela trouxe várias features novas no iOS 7. Uma delas é de tratamento de erro usando do, try e catch. Ou seja, para não ficar algo ambíguo, do com do de tratamento de erro e do de estrutura de repetição, a Apple resolveu alterar. Isso não teria problema, mas ela resolveu alterar para não confundir o novo programador. Então você tem a estrutura agora, repeat while, e lá em tratamento de erro, se vocês quiserem estar estudando, tem um criador de escopos, que é o do, escopos explícitos, se vocês quiserem estar pensando sobre isso. Não precisa se preocupar que isso é um assunto mais para frente. Bom, pessoal, isso daqui era tudo que eu tinha para falar de hoje para vocês de conteúdo, tá? Essa aula, assim como a outra, teve bastante coisa prática no Playground, mas a partir do início da aula seguinte e na aula 4, a gente vai começar a construir nosso aplicativo, tá bom? Na aula que vem, por exemplo, assim que a gente começar a aula, eu vou mostrar para vocês como brincar com a interface gráfica aqui no Playground, ou seja, construir uma view no Playground com 5 passos simples, dar uma cor de fundo a essa view aqui no Playground, colocar uma imagem, aumentar, diminuir a imagem, colocar uma imagem sobre essa imagem de fundo. E vocês vão ver como criar isso tudo no Playground. Além disso, a gente vai construir toda a interface gráfica do nosso aplicativo de filtro de imagem no Xcode. A gente vai ver mais dois conceitos novos que são de optionals, para se vocês já quiserem estar pesquisando. E lembra que eu falei lá na primeira aula que a gente só estava armazenando um único valor em variáveis e constantes? Então a gente vai ver como armazenar vários valores em variáveis e constantes usando o conceito de array e dicionários. Vocês podem também estar pesquisando sobre isso. Então a gente vai pegar, por exemplo, vários inteiros e colocar em um array, ou colocar um dicionário com várias definições para inteiros, para string. A gente vai ver tudo isso na íntegra na próxima aula. E como eu prometi para vocês agora ao final, pessoal, eu vou mostrar o blog da Apple que vocês podem estar acessando e como baixar o material da aula que a gente disponibiliza em formato de apostila para vocês poderem estar vendo. O blog da Apple é o Swift Blog, é só vocês virem aqui no Google, digitar Swift Blog. Aí logo esse primeiro link, primeiro link, teve um último post aqui dia 12 de agosto, foi ontem, tá? Foi ontem. E no dia 23 de julho teve esse post que eu falei para vocês durante a aula sobre strings em Swift, onde ele vem mostrando o que alterou no Xcode 7.0. Aqui o que eu falei da propriedade characters, ele vem explicando como é que ela funciona através de exemplos. Então mesmo que você não saiba inglês, só de olhar e replicar os exemplos no Playground, você consegue entender
o que mudou, o que tem de novo, e a Apple vem explicando aqui. Então é um blog super interessante. E assim, pessoal, se vocês têm, como é que vocês podem se aprofundar nesses assuntos? Vocês têm o livro da Apple, que vocês podem estar baixando aqui no iBooks, é só chegar e procurar por Swift Programming Language, e aí você vai ter o livro para baixar da Apple, com todo o detalhe do que mudou em cada versão. Vocês têm o Swift Blog, tem a biblioteca padrão de Swift, o Swift Standard Library, só pesquisar no Google, e eu já passei esse link no Facebook para vocês na aula passada, só procurar por lá, tem um post sobre isso. Vocês podem trazer dúvidas para a gente na comunidade. Vocês podem usar aqui o GitHub, que eu vou estar mostrando para vocês, que é um repositório online de Swift do nosso curso e de todos os cursos de Swift que a gente tem, que são dois, que é o Crie Seu Primeiro App aqui. Só vocês entrarem nessa URL. Vocês podem, acho que tem no Facebook. E sempre que a gente manda e-mail para vocês, a gente referencia essa página. Então é só vocês entrarem aqui, tem todo o material de todos os tempos aí, todas as turmas. Então, por exemplo, aqui, a turma de vocês cria seu primeiro app. E a turma do Swift em 4 semanas, que é um pouco mais avançada. Então, por exemplo, se vocês querem entrar aqui, tem os arquivos em Playground, desafios. Vocês têm aqui também tem a parte de projetos colaborativos, tem um projeto super interessante, enorme, de aplicativo de perguntas frequentes que a gente tem em Swift, que trabalha com JSON, e se vocês quiserem estar pesquisando sobre isso, e armazenamento em nuvem usando Parse. Tem aqui todos os conceitos são abordados. Então, por exemplo, se você está em dúvida do que você tem que aprender para mexer nesse aplicativo que a gente construiu, é só você ver que ele trabalha com, sei lá, tratamento de erros. Então você dá uma estudada em tratamento de erros. E qualquer dúvida traz para a gente. Tem aqui o material de Swift 4 semanas também que vocês podem estar baixando. Para baixar é bem simples, é só você vir aqui no canto inferior direito, tá? Download zip. E aí clicando vocês vão ver que ele vai baixar. Aqui em transferências. E pessoal, não tem nada demais, tá? Quando eu baixar esse arquivo, ele vai ser dessa forma aqui, ó, clicando em Switch. Aí tem, por exemplo, vocês vão entrar aqui no de vocês, cria seu primeiro app. Eu vou mostrar para vocês aqui agora a apostila Playground, que eu venho sempre falando e o pessoal sempre tem dúvida, pô, será que é uma apostila em PDF? O que seria isso? Nada mais é do que uma apostila, onde vocês têm uma parte, opa, estou voltando aqui para cima, uma parte que é texto, tá? Uma parte que é código, certo? Então se vocês quiserem aqui criar uma variável qualquer, colocar alguma coisa aqui dentro, vocês podem ficar à vontade, ele vai mostrar o resultado para vocês aqui sem problema, tá vendo? Então é uma parte que tem texto, outra parte que tem código. E para tirar isso daqui é só você desmarcar essa opção Render Documentation e você vai ver como que aquilo foi estruturado. Se vocês quiserem estar pesquisando na internet, é Markdown, sintaxe Markdown no Markup da Apple. E através desses símbolos aqui, estão vendo? Vocês conseguem criar esses textos. E é uma ótima ferramenta de ensino que várias universidades nos Estados Unidos já estão usando, não só para ensinar Swift, mas programação em geral. E no Facebook eu já botei um link para se vocês quiserem estar estudando sobre essa sintaxe de marcação da Apple, essa sintaxe para estruturar esses textos, essa documentação no próprio arquivo Playground, super interessante. Então, pessoal, essa apostila que a gente da Mob Geek estrutura para vocês poderem estudar melhor conteúdo em português. Vou fechar aqui agora, tá? E assim, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Aqui, como eu falei anteriormente, a gente tenta andar o mais rápido possível para poder cobrir tudo. Então, o ideal é que vocês vão até essa apostila, estudem através do livro da Apple, através de tudo que a Apple fornece, documentação, biblioteca padrão, blog. Vai lá também no Facebook, manda e-mail, usa a nossa comunidade no Discord. Então, vocês têm vários meios aí para estar mandando suas dúvidas. A gente adora quando vocês têm dúvidas e trazem para a gente, porque é uma forma de não só vocês aprenderem algo novo, mas nós também acabamos aprendendo com vocês. Então, essa reciprocidade aí é muito boa. Pessoal, então aí, até a aula que vem. Muito obrigado pela presença de todos e é isso aí, pessoal.
Muito obrigado mesmo pela participação e aula que venha bastante coisa de Xcode, então venham preparados e até a próxima.